Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o livro qual nós já estamos estudando. Estamos chegando quase no final. Nós estamos no tema central. Busque as primeiras coisas primeiro, onde corresponde do versículo 2 ao versículo 18. E nós terminamos o tema, ou melhor dizendo, primeiro o subtema, busque as coisas mais importantes primeiro. E nós já estamos no segundo subtema, que é cultive relacionamentos importantes, que vai do versículo 7 ao versículo de número 18. Mas hoje eu quero ler com os irmãos para corresponder com a sessão que nós estamos. Nós iremos ler do versículo 7 ao versículo de número 10, que vai corresponder com a sessão que nós estamos, que é o segundo subtema, cultive relacionamentos importantes. Nós estamos analisando detalhadamente alguns traços biográficos desse colaborador do apóstolo Paulo. Então ele vai dizer assim, Colossenses capítulo 4, quero aqui trazer para os irmãos que aquela informação de domingo que eu trouxe estava errada, tá bom? Depois eu fui pesquisar, então é Tíquico, né? Não é Ticaco, não é Ticaco, é Tícaco com K no final. Então vamos lá. Colossenses capítulo 4, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da vossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que ocorre por aqui. Versículo de número 10. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Até aqui a nossa leitura. O slide aí, Lohan, é 922. Podeis assentar? Nós vamos fazer a nossa recapitulação e depois, no final, nós vamos orar. Então, irmãos, nós estamos aí um tema central, que é busque as primeiras coisas primeiro, onde nós já meditamos no primeiro subtema, busque as coisas mais importantes em primeiro. Nós estamos no segundo subtema, cultive relacionamentos importantes. Então, quarta-feira que passou, nós transferimos a mensagem que foi para a Escola Bíblica Dominical, onde nós meditamos aqui pela manhã, qual nós estamos analisando mais detalhadamente alguns traços da biografia desses colaboradores de Paulo. E o primeiro colaborador que nós meditamos, que é Tíquico, o irmão que serviu aos outros. E esse irmão aí, ele tinha algumas qualidades. Pode passar aí. Nós vimos que Paulo deu algumas características desse irmão. Primeiro, ele era um irmão amável, né? Paulo, ele vai dizer, Paulo o chama de irmão amável. Então, uma característica desse irmão é que ele era amável, ele sabia tratar as pessoas com amor. A segunda característica desse irmão, ele era um irmão prestativo.
ele era um fiel ministro, ou seja, um diácono e um servidor íntegro. Ele era aquele irmão que a bandeira dele era servir e não ser servido. Ele é aquele irmão que ajudava todos que precisassem de ajuda. Ele era aquele irmão. Ele não era aquele irmão que quando terminava o culto da escola bíblica dominical, tinha a igreja para limpar e ele não ia embora, ele ficava porque ele era um irmão prestativo. Foi essa aplicação que eu fiz aqui para os irmãos, que agora nós não temos mais zeladoria, todos precisam participar, e tem alguns que terminam e vão embora. Tíquico, ele não iria embora, ele ficava para limpar a igreja. Ele era um irmão que trabalhava em equipe, não era aquele irmão sozinho, ele sabia trabalhar em equipe, por isso que Paulo vai dizer que ele era um conservo no Senhor, certo? E por último, ele era um irmão consolador, por isso que Paulo escreveu: eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ou seja, as palavras, as atitudes, as ações eram terapêuticas, porque ele sabia consolar os irmãos. Então, quando eu estava pensando aqui, esse era o Consolador. A aplicação é para daqui a pouco. Ok, irmãos? Então foi aí que nós paramos. E hoje nós vamos para o segundo colaborador do apóstolo Paulo. Está no versículo de número 9. Quando Paulo vai dizer assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo o que ocorre por aqui. Por isso, meus irmãos, é muito importante nós termos o entendimento, a sabedoria para nós investirmos em relacionamento. Paulo foi aquele que teve a graça, a misericórdia de Deus, o qual ele teve pessoas que ajudaram. Claro que Paulo aqui está destacando aqueles que ajudaram no seu ministério, que tem muitas pessoas que em vez de ajudar atrapalham o ministério. Só que Paulo aqui ele está trazendo pessoas que abençoaram o seu ministério. Então aqui ele está destacando, depois de ele destacar Tíquico, ele está destacando Onésimo. Quem era Onésimo? Um cristão que, mesmo sendo escravo, se tornou livre. Ou seja, Onésimo era um escravo de Filemão, na cidade de Colossos. Você já conhece, acredito que conhece essa história, Antes da sua conversão, havia fugido da casa do seu senhor e ido para Roma. Então, Paulo aqui traz esse servo do Senhor, quando ele vai dizer: naquele tempo havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Um escravo era considerado propriedade do seu senhor. Não era visto como uma pessoa, mas como um instrumento de trabalho, falando aqui do contexto. E Onésimo foi aquele em busca da sua liberdade. Mas o que aconteceu com Onésimo? Ele acabou capturado pelo Senhor, por providência divina. Onésimo parou na prisão onde estava Paulo, e ali o veterano Paulo o gerou entre algemas. Ganhando para Cristo, sua vida mudou, mesmo sendo escravo, e conheceu a verdadeira liberdade. Então, qual é o contexto aqui de Onésimo? Onésimo era um escravo, que os irmãos sabem a história, e ele fugiu para Roma. Só que ao fugir para Roma, ele caiu, claro, como nós estamos vendo aqui, pela providência de Deus, na prisão que o apóstolo Paulo estava em Roma. E
Paulo, né, como já disse aos Filipenses lá que nós lemos, né, que a prisão dele cooperou para o progresso do Evangelho. Então Paulo, como bom missionário, como bom evangelista, pregou a palavra para Onésimo. E Onésimo recebeu o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então Onésimo, de escravo que era, ele passou a ser livre em Cristo Jesus. Então Onésimo foi aquele que ajudou, cooperou com o apóstolo Paulo no seu ministério. Ele vai dizer: agora Paulo o devolvia ao seu senhor, que era Filemon, né? Filemon, que era o senhor de Onésimo, não como escravo, mas como irmão amado. O nome Onésimo significa útil. Paulo roga que Filemon o receba como alguém que lhe seria útil. Como um filho, Onésimo corrigiu seu passado e se tornou colaborador do apóstolo Paulo e portador de boas notícias. Por isso que está falando aqui no versículo de número 9, quando ele vai dizer: o que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo o que ocorre por aqui. Ou seja, Onésimo era aquele que levava as informações. Então eu estava dizendo que Onésimo corrigiu seu passado e se tornou colaborador do apóstolo Paulo e portador de boas notícias. Deixou de ser um escravo rebelde e fugitivo para ser um fiel e amado irmão. Então aqui nós temos aqui esse servo chamado Onésimo, cooperador do apóstolo Paulo, que estava preso tanto no sentido físico, era um escravo, mas no sentido espiritual ele se tornou livre e cooperador do apóstolo Paulo. E nos chama a atenção que Paulo, quando vai falar de Onésimo, no versículo de número 9, ele vai dizer que Onésimo, ele era o fiel e amado irmão, como era Tíquico, que era fiel e também amado irmão. Então, queridos, aqui nós temos aqui esse servo chamado Onésimo. E qual é a aplicação que nós vamos trazer para nossas vidas, para nós continuarmos a sermos cooperadores no ministério, na obra daqueles que precisam? Primeiro, a fidelidade. Paulo está dizendo que ele é o quê? Fiel. Paulo está dizendo que ele era um irmão amado. Então, para nós sermos bênção para os ministérios, para nós sermos colaboradores para com aquelas pessoas que estão trabalhando, nós precisamos ser o quê? Fiéis. Nós precisamos ser irmãos amados. Nós precisamos sair dessa escravidão, fazendo a aplicação. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão escravizadas. Primeiro, pelo pecado, estão presas a si mesmas e não conseguem ser esse conservo, qual ele diz para Tíquico, e não consegue ser fiel e muito menos amado. Então Paulo está chamando esse irmão aqui de irmão amado e de irmão fiel. Amém? Porque a palavra Onésimo quer dizer útil. E todos nós devemos ser onésios. Se a Igreja Batista da Fé tivesse mais onésios, se a Igreja Batista da Fé Brilho Celeste tivesse muito Tíquicos, seria melhor a nossa comunhão. Nós seríamos mais abençoados por Deus, porque a comunhão, ela faz isso. Então, em segundo lugar, Onésimo, o cristão que mesmo sendo escravo, se tornou livre. Em terceiro lugar, no versículo de número 10, nós temos também um irmão que se chama Aristarco, o irmão amigo na
tribulação. O versículo de número 10, Paulo ele sauda esse irmão. Por que Paulo sauda? Vamos ver. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, a acolhei. Então Paulo aqui ele sauda dois irmãos, e o primeiro aqui que está em destaque é Aristarco, o qual estava preso com o apóstolo Paulo. Aristarco era da Tessalônica, onde vai dizer em Atos, capítulo 20, versículo 4. Tá? Nós não vamos ler esse texto, porque são bastante textos. Foi companheiro de prisão e de trabalho de Paulo, o qual está falando no versículo de número 10. Era companheiro de Paulo em suas viagens. Vamos ler esse texto. Só escolher alguns aqui para nós lermos, porque é muito versículos. Aí vamos ler os mais importantes, para nós entendermos que esse irmão era um cristão que era amigo na tribulação. Atos capítulo 19, versículo de número 29. Atos 19, versículo 29. Amém? Com misericórdia. Vai dizer assim: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arrementaram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio, e quem estava lá no meio? Aristáculo. Ele era o quê? Companheiro de Paulo. Então esse contexto aqui é um contexto onde Paulo estava, e aqui houve um tumulto. As pessoas queriam bater no apóstolo Paulo. E junto com o apóstolo Paulo estava Aristáculo, que era companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Mas o versículo 28 ao 41, não, esse eu não vou ler porque é muito grande. Mas Aristarco acompanhou Paulo na viagem de navio para Roma. Vamos ver esse versículo 27, ou melhor dizendo, capítulo 27, versículo 2. Porque o que é que nós queremos entender? É que Aristarco sempre estava com Paulo, não era no momento de festa não, era no momento de tribulação. Atos capítulo 27, versículo 2. Embarcando no navio, Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco, quem estava lá? Aristarco, macedônio de Tessalônica, como eu já disse. Então, o que significa que também passou ele pela tempestade e naufrágio que Lucas descreve de maneira tão vital. Agora sim, vamos ler esse texto aqui, nós lemos aquele. Vamos ler o capítulo número 27. Aqui é o naufrágio, onde Paulo estava indo para Roma, e ele está nos dizendo que Aristarco também estava com ele. Só voltar aqui, irmãos, no capítulo de 19 e o versículo 28, que eu acho que é a melhor leitura para nós, 28 ao 41. Não, é esse mesmo, é o versículo de número 27. Capítulo de número 27, é esse mesmo que vai falar sobre o naufrágio. O naufrágio. Amém? Capítulo de número 27. Vamos ler. Deixa eu ver aqui. É muitos versículos para nós lermos.
Mas tan 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 27. Eu quero um que me identificasse qual ele está dizendo. Vamos lá. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receoso de que fôssemos atirados contra os lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que o rompesse o dia. Procurando os marinheiros, fugiram do navio e tendo areado o bote no mar, a pretexto que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se este não permanecesse a bordo, vós não podeis salvá-los. Então os soldados contaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comeis coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhuma de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças na presença de todos, e depois de partir o pão, começou a comer. Todos cobraram ânimos e puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar-lhe o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar. Largando também as amarras do leme e alcançando a vela da proa ao vento, dirigiu-se para a praia. Irmãos, não vou ler porque são muitos versículos, mas isso nos deixa claro que Aristarco, como nós já lemos em alguns versículos, que Aristarco estava com o apóstolo Paulo, ou seja, ele estava ao lado do Paulo, não se importava qual fosse a situação, ou seja, ele conta aqui que na revolta em Éfeso, a tempestade para Roma, e agora na prisão, ele era daquele tipo de amigo que não fugiu quando as coisas ficam difíceis. Ou seja, em suma, que Paulo ele salda esse irmão chamado Aristarco, porque esse irmão aqui foi prisioneiro com o apóstolo Paulo e estava como amigo do apóstolo Paulo na tribulação. Ou seja, foi também um companheiro do apóstolo Paulo. Foi também o amigo do apóstolo Paulo na tribulação. Então, qual é a aplicação que nós tiramos nas nossas vidas? Que nós precisamos de Aristarcos nas nossas vidas no momento de tribulação. Nós já sabemos, que o Senhor Jesus Cristo disse que nós iremos ter tribulações, mas a mensagem aqui é que nós precisamos de pessoas que estejam conosco no momento da tribulação. Irmãos, eu procurei outra ilustração, mas eu não achei, então vou aplicar a recente de ontem. Quantas pessoas eram para estar ali com aqueles irmãos que são congregados, nós que estavam conosco? Eu acredito que se Aristarco tivesse aqui,
Ele teria ido lá no velório do irmão Lázaro consolar aqueles que estavam precisando de consolo. Porque Aristarco era aquele irmão que era um amigo na tribulação. Aristarco, ele entendeu muito bem e sabia muito bem que eles choravam com aqueles que estavam chorando. Nós não estamos precisando mais de Aristarco nas nossas vidas, no momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de angústia. Nós precisamos de pessoas para estar aos nossos lados, porque Paulo aqui, ele sauda esses irmãos. Então, irmãos, nós precisamos ser mais Aristarco na vida das outras pessoas. E hoje, no mundo que nós estamos vivendo, está muito difícil, porque o amor está sumindo a cada dia, e a empatia pelo irmão que está sofrendo parece que nós não temos. Irmãos, um dia minha mãe vai morrer, um dia sua mãe vai morrer, e se nós não alimentarmos esses Aristarcos na nossa vida, quem é que vai nos consolar? Quem é que vai nos consolar? Então é muito importante nós sermos Aristarcos na vida dos irmãos, porque esse aqui, o apóstolo Paulo preso, o apóstolo Paulo passou tempestade e dificuldade, e esse irmão estava com ele. Agora, quando é uma festa, né, irmãos? É cheio, né? O mundo, ele prega isso, né? Quando é festa de amigos, confraternização, é muitos amigos. Mas cai doente, precisa de um amigo, ele não vai te acudir. Claro que nós somos cristãos, mas isso tem acontecido com cristão, irmãos. E ali eu fiquei triste, eu disse, poxa, mas cadê os irmãos da Brilho Celeste? Era para estar aqui, como era Aristarco, um amigo na tribulação, consolando a irmã Rosa, consolando os céus. Parece que está faltando mais Aristarco nas nossas vidas, né, irmãos? Então, Paulo aqui, ele sauda esse irmão chamado Aristarco. Em quarto lugar, tem um irmão aqui que Paulo também lhe sauda esse irmão. Agora esse irmão, ele é chamado de João Marcos. Olha o versículo de número 10. Agora a parte B. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Então aqui nós temos aqui o quarto irmão chamado João Marcos. Em alguma tradução aqui nessa chama somente de Marcos, mas em Atos vai chamar ele de João somente. Mas esse aqui é o João Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Existem vários Marcos na Bíblia. Esse aqui não é o Marcos apóstolo, mas é o João Marcos discípulo, qual ele vai dizer assim: João Marcos foi o escritor do segundo evangelho, Mateus Marcos. Era judeu, originário de Jerusalém, onde sua mãe Maria havia aberto a casa para o cristão. Ele era primo de Barnabé e filho na fé de Pedro. Marcos foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo na segunda viagem. Mas quando surgiram dificuldades, abandonou os dois evangelistas no meio do caminho e voltou para casa. Por isso que aqui o princípio é Marcos, o cristão que resgatou a sua reputação. Eu quero ler com os irmãos, para nós não passarmos, tá, as informações. Vamos ler aqui Atos 12, que ele está nos dizendo que a sua mãe Maria,
abriu a sua casa para o cristão, para os cristãos, Atos 12:12. Meu amigo oculto vai ser um óculos. Quem tirar meu nome, um óculos. Já estou precisando. Vamos lá. Amém? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Olha, aqui ele está só recitando João, tá? Mas a partir desse versículo ele vai dizer, a partir dessa frase, nominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Essa é a informação que estava dizendo. Também ele está dizendo que ele era filho de Pedro na fé. Vamos ver se isso é verdade mesmo? Só para nós entendermos a vida dele. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 13. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 13. Amém? Diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos sauda, como igualmente meu filho. Quem é esse aí? Marcos, não é o apóstolo, é o discípulo João Marcos, o qual ele está dizendo que é filho do apóstolo Pedro na fé. Marcos foi uma espécie de auxiliar de Barnabé e Paulo na segunda viagem missionária de Paulo, mas aconteceu algo aqui que vamos dizer que queimou o filme dele. Vamos dizer assim, que ele não deu um bom testemunho. Atos capítulo 13. Bora ver se ele estava lá nessa viagem. Atos capítulo número 13, versículo 5. Mas aconteceu uma briga entre o apóstolo Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Enquanto Aristarco era aquele que estava com o apóstolo Paulo na tribulação, esse aqui, ó, ele capou o gato. Atos 13:5. Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga judaica. Tinham também João Marcos como auxiliar, certo? Então aqui ele estava na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, auxiliando o apóstolo Paulo. Na verdade ele já vinha desde a primeira viagem. Mas no capítulo 13, nesse capítulo, a partir do versículo 5 ao versículo de número 13, houve-se uma briga. Amém? 13, capítulo de número 5. Vamos lá. Vamos ler aqui o que aconteceu aqui. Primeiro, ele estava auxiliando o apóstolo Paulo. Aí no versículo de número 6, vou ler o versículo de número 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o Procópio Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes enigmas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor,
Pois agora Isaías está sobre ti, a mão do Senhor ficará cego. Não vendo o sol por algum tempo, no mesmo instante caiu sobre ele a névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiu-se a Perge da Pifia. João, que é esse aqui, o João Marcos, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Até o versículo de número 13, né? A nossa leitura, né? Isso. Então, voltou para Jerusalém. Então, o contexto aqui, irmãos, é que Paulo e Barnabé tiveram uma pequena briga por causa de João Marcos, né, que estava na viagem missionária, mas o que aconteceu? Ele desistiu e voltou para Jerusalém. Mas no capítulo de número 15, versículo 37, vamos lá até o versículo 40, aqui nós temos aqui uma reconciliação, certo? João Marcos tinha perdido a sua reputação, porque estava numa viagem missionária, mas decidiu voltar. Mas no capítulo 15, versículo de número 37, diz assim, ó: E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara da Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então aqui houve uma briga. Barnabé queria trazer, Paulo disse não, eu não vou levar ele conosco. Por quê, Paulo? Porque ele nos abandonou lá na Panfilha. Lembra lá que nós lemos agora há pouco? Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. Houve entre si eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo não queria levar, Barnabé disse, então deixa que eu leve. Paulo ficou com Silas. Mas João Marcos, em alguma situação, ele se retratou novamente. Porque em 2 Timóteo, olha o que Paulo vai dizer desse João Marcos aqui. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós não temos o contexto, mas possivelmente esse João Marcos, ele pediu perdão de Paulo. E Paulo, olha o que Paulo vai dizer para ele no capítulo 4, versículo 11, quando ele encerra a sua carta. 2 Timóteo 4, 11, ele vai dizer, somente Lucas, amém, irmãos? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, João Marcos, e traze, pois me é útil. Paulo não queria acertar naquela época lá, porque ele abandonou o apóstolo Paulo. Mas Paulo está dizendo, quando vierem, traze João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. O que a vida de João Marcos nos ensina? A vida de Marcos nos ensina que uma pessoa pode superar os seus fracassos. Seu exemplo encoraja aqueles que fracassam em suas primeiras tentativas. Marcos é um monumento vivo de alguém que superou suas fraquezas e resgatou a sua reputação. Warren Wiersbe diz que João Marcos é um incentivo a todos os que falharam na primeira tentativa de servir a Deus. Então, qual é a aplicação que nós tiramos para nossas vidas?
que muitas das vezes nós falhamos, muitas das vezes nós damos mau testemunho, muitas das vezes a nossa reputação ela fica baixa, a nossa reputação ela não dá um bom testemunho, mas com a história de Marcos, o qual o apóstolo Paulo ele salva esses irmãos, e o apóstolo Paulo pede para trazer esse irmão porque ele é útil seria útil para o ministério do apóstolo Paulo. Ou seja, qual é a aplicação que nós tiramos para nossas vidas? Que nós precisamos ser Marcos. Nós erramos sim, todos nós vamos continuar errando, mas nós precisamos recuperar essa reputação. Ou seja, aquilo que nós não fazíamos, nós precisamos agora fazer. Aquele mau testemunho que nós dávamos, agora nós precisamos dar o bom testemunho. Porque para alguns foram inúteis, mas para outros vão ser úteis. Então, nós precisamos agir como os marcos da vida. No momento que errarmos, nós precisamos voltar novamente. Ou seja, a aplicação é essa. Quando tiver um velório, irmão, e for um amigo seu, vai lá. Nós erramos, né? Nós erramos. A Brígida Celeste era para estar lá, errou. Mas vamos nos reguer de novo, né? E quando for o próximo velório, quando for a próxima tribulação, aí vamos ser igual Marcos. Vamos ganhar a nossa reputação novamente. Porque, irmãos, as pessoas elas falam mal de nós. As pessoas elas perguntam pelas pessoas, né? E nós, como somos a luz, o sal desse mundo, nós precisamos estar com a nossa reputação lá em cima, porque nós somos os cooperadores de Deus. Nós somos a bandeira de Jesus Cristo. Então nós precisamos ser os marcos, vamos errar, sim, vamos errar. Ninguém estou pregando perfeição, mas nós precisamos ser aquele marco que um dia causou uma briga entre o apóstolo Paulo e Barnabé, mas Paulo no final ele diz agora sim, traz Marcos, porque ele é útil para o meu ministério. Então que possamos ser Marcos, mas com uma boa reputação. Amém, irmãos? Então, eu marquei até aqui, tá bom? Nós estamos vendo as características de cada cooperador do apóstolo Paulo, onde já vimos Tíquico, onde já vimos Onésimo, Aristarco, João Marcos. Quarta-feira que vem nós vamos para Jesus, o justo. Nós vamos para Epáfras. Eita, que é muito servo do Senhor para nos ajudar. Lucas, Demas, Nifa, Agripo e é o último. Ok, irmãos? Então, eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos nos comportar uns com os outros. Tá bom? Nunca mais saia daqui na escola bíblica dominical sem ajudar os irmãos. Seja igual Tíquico, irmão amável, os irmãos gostavam de estar perto de Tíquico, porque ele era aquele que chegava no ouvido e dizia: calma, meu irmão, a esperança. Ele chegava no ouvido e dizia: meu irmão, estou aqui, conte comigo, conte com as minhas orações. E Onésimo, fiel e amado do Senhor Jesus, com o apóstolo Paulo também, salve esses irmãos como Aristarco e Marcos. Ok? Amém?